Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Jéssica, hoje para falar aí de um tema muito legal que é formação das palavras. Antes de iniciar a explicação, né, vou pedir aqueles 3 favores, que o primeiro, deixe um like bem legal nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar a explicação. Segundo, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E terceiro, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que está rolando por aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos ver aí o que seria a formação das palavras. Embora, né, utilizemos aí a palavra como um todo significativo, elas são formadas por estruturas, né, menores, com significados próprios, tá? Além disso, existem diferentes processos que contribuem para a formação dessas palavras, beleza? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, pedra, ela tem para a gente um significado próprio, né? Mas dentro dela temos pedacinhos, vamos dizer assim, que tem nomes específicos que vamos estudar agora. Antes de explicar a formação das palavras, eu vou retornar, né, fazer uma lembrança aí sobre estrutura das palavras. O que é isso? Dentro da estrutura das palavras, nós estudamos o quê? O radical, que é a parte fundamental da palavra. Vocês já devem ter ouvido sobre radical alguma vez na vida. Principalmente quando você estuda sobre verbos, está lá no iniciozinho, que a gente fala, o radical é isso aqui, focal temático é isso, desinência é isso. Então, radical é a parte fundamental da palavra, que é onde contém o sentido básico dela. Olha o exemplo que eu trouxe aí, ó. Livro, o nosso radical na palavra livro é esse aqui, ó, até o Rzinho. Amor, que é o AM aqui, pedra, que é até aqui, ó, vidro e etc, tá? Isso é o radical da palavra, é o que não muda. Agora temos aí afixos. Os afixos, né, eles podem ser introduzidos aí, né, acrescentados a um radical para trazer um sentido ou modificar o sentido, tá bom? E eles são divididos aí em 2 tipos. Temos os prefixos, que são morfemas inseridos antes do radical, é igual aqui, ó, desamor, amoral e imoral. Reparem que, imortal, desculpa. Reparem que aqui, né, temos, ó, o radical aqui, ó. Então, o prefixo veio o quê? Antes, beleza? Antes do radical. Aqui é a mesma coisa, ó. Temos aqui também antes. Aqui é a mesma coisa, ó, tá? Antes, beleza? E os sufixos são morfemas inseridos após. Lembra? Prefixo é antes, sufixo depois, tá bom? Então, ó, o radical tá aqui, ele foi colocado posteriormente, ó. Tudo bem? Amorosamente, felizmente, lealdade. Então, esses são os sufixos. Agora, vamos falar das desinências. Na desinência, nós temos aí 2 tipos. Quais são? Primeiro, temos as desinências nominais, que indicam ali a flexão de gênero, né? Feminino, masculino. E número, que é plural, singular. Tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, aluno, tá no singular e no gênero masculino, né? E aluna está no feminino e no plural, tá bom? E temos também as desinências verbais. As desinências verbais, elas indicam ali a flexão da pessoa, né? Primeira, segunda e terceira. Número, tá? Singular e plural. O tempo, se é pretérito, presente, futuro. E o modo, tá? Que é o modo indicativo, subjuntivo, imperativo, beleza? Então, vamos ver o exemplo, ó. O verbo cantássemos, tá? Eu separei já em partezinha. Temos aí o cante, que é o radical, o a, que é a vogal temática, o SSE, que é a desinência que marca o tempo imperfeito e o modo subjuntivo, tá? Sempre quando
você vê num verbo essa combinaçãozinha de S, S, E, ele está sempre no modo subjuntivo, tá? Pretérito imperfeito. Tudo bem? Lembra disso. E temos aqui, deixa eu apagar aqui o que eu escrevi aqui, né? Pronto. E temos o mos, que é a desinência que marca a primeira pessoa do plural, tá bom? Então, da palavra cantássemos, eu dividi aqui, ó, em radical, vogal temática, a desinência que marca o tempo e o modo e a desinência que marca a pessoa e número, tudo bem? Agora vamos ver a vogal temática. A vogal temática, ela torna possível a ligação entre o radical, tá, e a desinência. E ela aparece após o radical, igual aqui em cima no exemplo. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Exemplo, verbo cantar. Aqui nós temos o radical, né? Não é isso? Aqui temos a vogal temática. Beleza? Então, agora chegamos aí ao final da estrutura. E dentro dessa estrutura de palavras, nós temos aí os morfemas. O que são os morfemas, professora? É tudo que a gente viu agora. Radical, desinência, vogal temática, tudo isso são morfemas, tá bom? E o que são os morfemas? São unidades, como eu falei, unidades ou elementos de significação que formam as palavras. Como eu falei, radical, desinência, vogal temática, afixos, né, que é prefixo, sufixo, belezão? E os tipos de morfema? Falei lá geralzão, agora vou falar aqui sobre os morfemas, tá, especificamente. Existem morfemas que transmitem informações de sentido e outros apresentam informações gramaticais, tá? Que são indicadores aí de número, plural e singular, gênero, feminino, masculino, e de grau, aumentativo e diminutivo. Olha aqui a palavra que eu trouxe para vocês. Humanos. Já separei aí, né? Radical, desinente e tudo mais. Ó, o morfema lexical também é conhecido como o radical, tá? Então, se você vê falando morfema lexical, é o radical da palavra, tudo bem? Temos também aí, ó, o morfema gramatical. O morfema gramatical é a desinência que indica ali o gênero, tá bom? No caso, é o nominal. E aqui nós temos a desinência que transmite aí o gênero, numeral, plural, está no singular, tá bom? Poderia aparecer só humano. Humano tá o quê? Tá no singular. Nesse caso aqui, humano está no plural. Tudo bem? E agora vamos finalmente falar da aula, que é o processo de formação de palavras. Para entender o processo de formação de palavras, era essencial falar da estrutura, tá bom? Então, agora vamos falar sobre as palavras. Antes de falar ainda dos processos, né? Vou lembrá-los de algumas coisas. As palavras podem ser primitivas, que são palavras que não se originam de outras, tá? Como temos aqui o exemplo, amor, beijar, feliz, pedra, elas não originam-se de outras, tudo bem? Então, elas são chamadas de primitiva. E as palavras que originam-se de outras palavras são chamadas de derivadas, que é o exemplo de amoroso, beijoqueiro, infelicidade, pedreiro e por aí vai, tudo bem? Agora vamos entender aí os dois processos de formação de palavras que nós vamos estudar nesse vídeo. Temos o de derivação, tá? Dentro do processo de derivação, temos aí derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal juntos, tá? Parasintética, regressiva e imprópria. Na composição, o processo de formação por composição, nós temos apenas dois, que é o justaposição e por aglutinação. Temos também, galera, mais um processo que seria esse aqui, os outros processos, tá? Esses outros processos nós vamos ver em outro vídeo separado, para esse vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então, no próximo vídeo, veremos todos esses aqui, beleza? Então, vamos aí primeiro para o processo de derivação. O primeiro que nós vamos ver é o processo de derivação prefixal, que é o quê?
nada mais é do que a inclusão de um prefixo a uma palavra primitiva. Olha o exemplo. Se eu tenho a palavra primitiva feliz, eu coloco um sufixo, um prefixo antes da palavra, ela fica como? Infeliz. Tem a palavra também leal. Se eu colocar um prefixo antes da palavra primitiva, nós temos o quê? Ó, desleal, tá bom? Então, derivação prefixal, a gente vai colocar um prefixo antes da palavra primitiva. Derivação sufixal. A gente coloca, né, inclui aí um sufixo à palavra primitiva. Como eu falei, o sufixo vem depois, tá? Lembrem-se disso. Então, olha como vai ficar. Peguei a mesma palavra, feliz. Se eu colocar um sufixo nela, vai ficar felizmente, ok? Olha aqui o sufixo, mente. Leal, lealdade. Acrescentei aqui um sufixo, beleza? Derivação prefixal e sufixal. É a inclusão de prefixo e sufixo à palavra. Olha aqui o exemplo. Feliz, eu peguei lá o in, né, do prefixal, e o mente do sufixal. Formou o quê? Infelizmente, formou uma única palavra, tá? Leal, peguei o des, né, do prefixo, e o dade do sufixo. Formou o quê? Deslealdade, beleza? Reparem aqui, galera, que nesse processo, se eu tirar o in, eu consigo ter um sentido na palavra, não é isso? Felizmente. Se eu tirar o mente, ao invés de tirar o in aqui, tirar o mente, fica infeliz. Também temos o quê? Temos um sentido. A mesma coisa é aqui. Se eu tirar esse, né, o des, vai ficar lealdade. Ou se eu tirar o dade, vai ficar o quê? Desleal. Então, aqui, nesse processo, nós podemos retirar ou prefixo ou sufixo e não vai ficar sem sentido a palavra. Tudo bem? Vamos agora ver a derivação parasintética, que é o acréscimo aí simultâneo de um prefixo e um sufixo à palavra primitiva, tá? Vamos ver o exemplo, ó. Anoitecer. Temos também apedrejar, subterrâneo, esfriar e amadurecer. Nesse processo aqui, eu não posso tirar nem o sufixo e nem o prefixo, porque se eu tirar, vai ficar sem sentido a palavra. Olha aqui. Anoitecer. Não existe a palavra anoitecer, concorda? Não tem sentido. E se eu tirar o sufixo, que é o ec, olha como é que vai ficar. À noite. Não tem sentido, não é isso? Então, aqui nós não podemos tirar nenhum dos dois, tá? Cuidado para não confundir com a derivação prefixal e sufixal, beleza? Lá nós podemos tirar ou o prefixo ou o sufixo, ou os dois, que a palavra continua com sentido. Aqui não dá para fazer isso, tudo bem? Agora vamos ver aí a derivação regressiva, que ocorre nessa derivação regressiva quando uma palavra é formada não por um acréscimo, mas por uma redução. Vamos dar uma olhada. Comprar, né? Temos aqui o verbo comprar, transformamos aqui em um substantivo, porque tiramos aqui, né, um morfema, tudo bem? Então, ele se transformou em compra. Beijar, que é o verbo, se transformou em beijo. Ele perdeu aí, né, morfemas e se transformou em substantivo, tá bom? Então, aí, ó, por derivação regressiva, forma aí, né, basicamente, substantivos a partir dos verbos. Por isso, esses substantivos recebem nome de substantivos deverbais, beleza? Vamos ver agora a derivação imprópria ou conversão, como alguns gramáticos chamam. Ela ocorre quando determinada palavra, sem sofrer nenhum acréscimo, né, ou alguma supressão, que é o caso da derivação regressiva, muda de classe gramatical. Aqui na derivação imprópria ou conversão, a palavra ela muda de classe gramatical, mas sem perder nada, sem acrescentar nada, beleza? Olha o exemplo. O jantar estava muito bom. Temos o verbo jantar, não é? Que passou o quê? Para um substantivo. Lembra que quando temos um artigo definido
na frente de um verbo, de determinada palavra que não seja um substantivo, tá? Ele vai ter a função aí de substantivar a palavra, ou seja, se era um verbo, se transformou em um substantivo. Olha o segundo exemplo. Estou esperando o sim da direção. Nesse caso aqui, temos o advérbio de afirmação, né? Sim, que se transformou em um substantivo, justamente porque temos um artigo na frente. Então, vou repetir, temos um artigo definido na frente de uma palavra que não seja um outro substantivo, ela vai substantivar a palavra, ok? Olha o terceiro exemplo. Essa cidade fantasma é assustadora. O substantivo passou a ser o quê? Adjetivo. Tudo bem? Agora vamos para o processo de composição. Estudamos todos os processos de derivação. Agora vamos estudar os dois de composição. Aqui na composição, ó, temos a formação de uma palavra, né, que ocorre a partir da junção de duas ou mais palavras simples ou radicais, tá? Então, a gente aqui forma palavras compostas com significação própria. Então, vamos ver aqui primeiro por justaposição. As palavras primitivas que se unem, né, na justaposição não apresentam alteração fonética, havendo apenas uma associação dos radicais. Vamos ver o exemplo. Ó, nós temos aqui em justaposição a junção de guarda mais o quê? Chuva, não é isso? Formou, então, guarda-chuva. Audiovisual, nós temos a junção do quê? Do áudio mais o quê? Visual, tá bom? Sexta-feira, nós temos a junção de sexta, não é isso? Mais feira. A mesma coisa acontece aqui no passatempo, ó, passa mais tempo. E pontapé, ponta e pé, beleza? Então, justaposição, elas vão apenas se juntar. Não vão perder radical, não vão perder morfema nenhum, nada disso, tá bem? Agora, na aglutinação, né, ou a composição por aglutinação, ocorre a fusão de duas ou mais palavras ou radicais, tá? Havendo alteração de um desses elementos formadores. Aqui vai perder uma palavra, vai mudar. Vamos ver o exemplo para vocês entenderem melhor. Olha aqui. Vinagre. Vinagre é a junção de vinho, tá? Mais acre. Reparem que aqui perdeu, ó, o H e o O, né? E aqui, no acre, ainda trocou, tirou o C e utilizou o G, ou seja, formou a palavra vinagre. Aguardente, reparem que aqui é a junção de água mais ardente. Reparem que na junção, o azinho, né, um dos As, foi jogado fora. Tudo bem? Olha o terceiro exemplo. Pernalta. É a junção de perna mais alta. Reparem que também o azinho daqui, um deles foi jogado fora. Planalto é a junção de plano mais alto. Então, nesse caso, o ozinho foi para o espaço. Tudo bem? Embora, nós temos aqui, olha só como eu falei, de duas ou mais, ó. Em, boa, hora. É a junção das três palavrinhas que formou o embora. Tá bom? Reparem que aqui, ó, perdeu o H e o A. Tudo bem? Olha aqui a última, fidalgo, filho de algo. Três palavrinhas também. Então, reparem que aqui é diferente da justaposição. Na justaposição, a gente só junta as palavras. Aqui, não. Aqui temos a perda, né, de elementos formadores. Perda ou alteração fonética, enfim. Tudo bem? Além da alteração no significado, os elementos formadores perdem sua identidade ortográfica e fonológica, como vocês viram, tá? Em vinagre, por exemplo, o acre deixou de ser acre, não entrou vinacre, entrou vinagre. Havendo troca ou supressão de fonemas e apenas um dos acentos da palavra, né? Da nova palavra composta. Reparem que aqui, ó, em aguardente não tem acento, então também foi embora o acento. Beleza, galera? Deu para entender?
Chegamos, então, ao fim da explicação dessa parte, né, dessa primeira parte de formação de palavras. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo.